Muito boa tarde, este é o programa Eclésia, neste dia em que olhamos a temática do Concílio Vaticano II, neste ano em que se cumprem 50 anos sobre a sua abertura. Esta tarde estamos na Universidade Católica Portuguesa para refletir no contexto social e político do Portugal de 1962, no momento em que abria o Concílio Vaticano II. Para refletir sobre esta questão, vamos falar com o Dr. Paulo Fontes, investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, Dr. Paulo Fontes. O Concílio Ecuménico Vaticano II acontece num momento particular da história do mundo, num momento de grandes transformações sociais e também políticas. É verdade. O Segundo Concílio do Vaticano, quando se inicia, vem procurar responder a uma questão que atravessava, digamos, a Igreja Católica desde o século XIX e, de uma maneira particular, ao longo do século XX e do segundo pós-guerra mundial. Que era como é que numa sociedade que estava em um processo de grande e acentuada modernização, podia a Igreja Católica afirmar a sua presença pública e a sua pertinência num mundo que culturalmente parecia não apenas ser crítico, mas distanciar-se em muitos aspectos daquilo que era tradicionalmente a presença de uma Igreja que tendia a aparecer ainda aos olhos de muitos dos cidadãos e dos crentes da época como uma Igreja fortaleza, digamos assim. E, portanto, a intuição do Papa João XXIII, recém-eleito, quando decide convocar o Concílio, em 59, esse é um dos seus 3 pontos programáticos. É, por um lado, a ideia que ele tem que é necessário distinguir entre o facto de ser Bispo de Roma e da ideia de ele convocar também um sínodo romano e ser Papa, portanto, estar à frente da Igreja Católica à escala universal. E, por outro lado, a necessidade de introduzir algumas mudanças na própria estrutura interna da Igreja, nomeadamente a ideia de que era necessário um novo direito canónico, que tinha sido aprovado em 1917. O que é que isto quer dizer? O que é que está subjacente a tudo isto? É o primeiro concílio, e acho que isto vale a pena dizer de entrada, é o primeiro concílio na história dos 21 concílios em que a Igreja tem necessidade de se dizer a si mesma o que ela é, o que ela pretende ser e o modo como se procura situar na sociedade em geral. Porquê? Porque tradicionalmente, nas sociedades tradicionais, nas sociedades de tipo sacral, tinha o seu lugar naturalmente assegurado, tradicionalmente assegurado. Podemos dizer que uma das singularidades do Concílio Vaticano II foi o facto de, pela primeira vez, num concílio, a Igreja olhar em torno da sua e refletir sobre a sua própria presença e imagem que tinha no mundo, sobre a sua própria identidade no mundo, diante da humanidade. Da imagem que o mundo dela tem, mas algo mais fundo, da sua própria identidade e missão. A Igreja tem necessidade de se dizer ela mesma como é que ela se entende. E ela entende-se, e aí há um movimento, diríamos assim, que é, nós poderíamos dizer que há um movimento, e vou usar 2 palavras que aparentemente aparecem na linguagem comum, do senso comum, como sendo contraditórias. O Segundo Concílio do Vaticano traduziu aquilo a que o cardeal Etchegaray já chamou uma revolução espiritual. Mas, ao mesmo tempo, essa revolução espiritual é resultado de um movimento de retorno à grande tradição da Igreja Católica e às fontes primeiras da Igreja. Quer dizer, a Igreja deixa de se ver a si mesma como uma sociedade perfeita que se contrapõe ao conjunto da sociedade, para se ver com um papel de ser mediadora, vamos dizer assim, da luz e do sal, ser de luz e sal, portanto, para ser sinal de Jesus Cristo e da sua proposta.
O Concílio Vaticano II, de alguma forma, também incorpora uma componente de reação a uma sociedade que estava a mudar, a setores sociais que começaram a valorizar a liberdade de pensamento, também a sublinhar uma certa reação contra os poderes tradicionais. E o próprio Concílio Vaticano II vai desenvolver-se um bocadinho tendo em conta estas características da sociedade. Com certeza. Aliás, o segundo concílio vai permitir resolver positivamente uma questão que foi dilacerante, digamos assim, na relação da Igreja Católica com a modernidade e que tem a ver com a afirmação da liberdade individual. Porque no século XIX, quando as sociedades sucedâneas das chamadas revoluções liberais, como aconteceu também em Portugal no século XIX, vai-se para um problema que é, se afirma o valor da liberdade e da liberdade de pensamento, da liberdade de opinião e, em última análise, da liberdade de religião e de consciência, como é que é possível compaginar isso com a ideia de que, para uma instituição que historicamente se considera como depositária de uma verdade que é revelada e que não pode, portanto, em que nem todas as opiniões, nem todas as formulações são aceitáveis. E, portanto, a afirmação do princípio da autoridade em contraponto ao princípio da liberdade. Esta tensão manteve-se desde uma atitude, a partir de determinado momento, mais condenatória das liberdades do mundo moderno, com Pio IX, até uma atitude de maior abertura que se foi dando e com a recuperação do tomismo e a perspectiva neotomista, com algumas subtilezas de natureza filosófico-teológica, distinguindo, por exemplo, entre a afirmação das teses e das hipóteses, a deslocação do movimento católico, centrando naquilo que era o essencial e o específico religioso e secundarizando outras questões, como a questão política, por exemplo. Portanto, a Igreja foi-se aí procurando compaginar e criando dinâmicas que, quando se chega ao segundo Concílio do Vaticano, é possível, numa declaração que é a última a ser aprovada e com ainda alguns votos, significativamente alguns votos contra, minoritários, mas quase uma centena de votos, que é a Dignitatis Humana, onde se reconhece o quê? O valor da liberdade, não apenas religiosa, mas da liberdade de consciência. E definida positivamente. Neste sentido, isto é muito importante. Ninguém pode ser constrangido a fazer aquilo que não considere correto, justo, que não esteja conforme à sua consciência, seja no plano individual, seja no plano social. Portanto, ninguém pode ser constrangido por qualquer meio a agir contra a sua própria consciência. Como é que Portugal acolhe a convocação do Concílio Vaticano II? Parte do princípio que, até pelas características políticas do nosso país, esta não fosse uma nação que aguardasse com grande expectativa ou com grande entusiasmo uma renovação profunda na Igreja. Eu penso que o próprio Episcopado português aí terá participado das perplexidades, primeiro da surpresa, com que os episcopados em geral foram confrontados com este anúncio de João 23. Depois, com as próprias perplexidades de um catolicismo e de uma dinâmica, digamos assim, que o Concílio rapidamente toma ao decidir tomar em mãos o seu destino e não aceitar as propostas que já vinham pré-fabricadas, digamos assim, da Cúria Romana, onde se pensava que os bispos iam apenas aprová-las. E elas são, logo na primeira sessão, por esmagadora maioria, postas de lado, digamos assim, é estabelecida toda uma outra metodologia de trabalho. Na Igreja Portuguesa, ela vivia muitos dos dinamismos de renovação que se vinham atravessando a Igreja Universal, ao nível do movimento bíblico, do movimento litúrgico, do movimento dos leigos. Portanto, estes movimentos, digamos assim, de renovação
que atravessavam a Igreja Universal também estavam presentes em Portugal. Havia uma aspiração por parte dos setores mais empenhados, mais esclarecidos sobre a necessidade, não apenas tanto de uma mudança da Igreja, mas também no caso em Portugal, de uma mudança na própria sociedade portuguesa. O ano de 58, 59 foi um ano de grave crise nas relações entre o Estado português e a Igreja Católica, que conseguiu confinar bastante a Igreja Católica a uma posição defensiva, aproveitando, aliás, a mudança de pontificado, dando origem na história ocidental, porque se havia casos noutros horizontes, na história do universo da Europa Ocidental, era uma novidade. Nesta altura, um exílio forçado de um bispo, Dom António Ferreira Gomes, que esteve praticamente 10 anos sem poder regressar à sua diocese. Portanto, também no episcopado, vamos dizer, com sensibilidades diferentes, com um laicado fortemente empenhado já num processo de mudança e de reformas ao nível da sociedade, mas que depois o eclodir das guerras em África veio contribuir bastante para fechar a sociedade portuguesa de novo num discurso autárcico, e esses setores viram-se também bastante limitados no seu raio de ação. Podemos dizer que, em Portugal, de alguma forma, este diálogo Igreja-Mundo que o Concílio queria reforçar, era entre nós, de alguma forma, assegurado pela ação católica, por estes grupos que estavam presentes nos diversos setores sociais, como presença de Igreja? Durante até ao Concílio, podemos dizer que os grandes dinamismos passavam, em boa parte, pela ação católica portuguesa. Embora houvesse já novas dinâmicas a trabalhar a Igreja portuguesa. Porque a Igreja Católica tem esta característica, ela é supranacional. O cardeal Serjeira, curiosamente, foi sempre muito reticente à vinda de todos os movimentos que não de origem estrangeira, digamos, dizendo sempre, nós temos cá a ação católica portuguesa, respondemos deste modo, não precisamos de. Isso foi o caso, por exemplo, relativamente a movimentos tão díspares como a Legião de Maria, o Opus Dei, os casais de Nossa Senhora, o Graal, o movimento dos industriais e dirigentes do trabalho, foram tudo realidades que se implantaram no país a partir de outras dioceses que não a de Lisboa, o que é curioso. Porque havia, de facto, na tradição portuguesa, este acentuar de uma umbilicalidade entre identidade nacional e identidade cristã. E esse paradigma reativa-se, não é? A ideia de que Portugal é um país católico, é um país que contribui para a civilização ocidental cristã, reativa-se a partir do eclodir das guerras em África. E, portanto, os setores mais críticos que se vinham distanciando publicamente da situação política criada pelo Estado Novo, nomeadamente em torno de uma crítica ao corporativismo de Estado e à falta de liberdades cívicas e políticas, não só relativamente aos católicos, mas aos cidadãos em geral, esses vão se ver, de facto, bastante acantonados e limitados na sua esfera de ação. E, portanto, aí depois os protagonismos de cada um deles e a evolução de cada um dessas personalidades vai ser muito diferenciado. Agora, o que podemos dizer é que todos deles, cada um à sua maneira, acabou por participar ativamente em processos de transformação e de modernização da sociedade portuguesa. O Concílio acaba depois por vir dar razão e dar força a alguns grupos que por cá já reivindicavam este género de mudanças no seio da Igreja Católica. Sim, ganham espaço de liberdade à medida em que se reconhece, a ação católica contribuiu para o reconhecimento do apostolado dos leigos.
A ação católica começa por ser participação, dita na linguagem de Pio XI, participação no apostolado hierárquico da Igreja, para ser depois, na terminologia de Pio XII, colaboração com o apostolado hierárquico da Igreja, e finalmente se considerar que há um apostolado próprio, específico dos leigos, e é um apostolado oficial, é assim que depois Paulo VI vai designar, para o diferenciar de outras formas de apostolado dos leigos que se impuseram por si mesmas. E então temos aí uma pleia de movimentos extraordinários. Muitos deles já existiam desde os anos 30, 40, 50, ganharam foi um espaço e um reconhecimento maior também dentro deste tal paradigma da diversidade, da liberdade, da pluralidade, não é? Interna à Igreja, e depois no confronto e na possibilidade de proposta no interior das sociedades. Podemos dizer que depois no pós-concílio, naquele período, a Igreja também se deparou com tempos de alguma perplexidade, de alguma confusão. Eu diria talvez de alguma, mais do que estabilidade, muitas perplexidades. Uma delas está ligada à internacionalização da Igreja Católica, de que o Concílio veio ser imagem, expressão, não é? Quando nós hoje olhamos as imagens do que foi a abertura do concílio, dos 2.300 padres conciliares que vão em cortejo litúrgico, que ocupa 3 quilómetros, não é? Em desfile, e se vê pessoas vindas de todo o mundo, de todas as cores, com as mais diferentes vestes litúrgicas, portanto, católicos não apenas latinos, mas de ortodoxos, católicos de tradição oriental, pastores convidados das igrejas protestantes. É uma riqueza extraordinária. E esta gente vinda da África, bispos africanos, bispos asiáticos, bispos da América do Norte, da América do Sul. Portanto, é pela primeira vez, e pela primeira vez também isso pode ser filmado, pode ser retransmitido nas televisões, para além dos jornais e dos noticiários na rádio, há uma imagem do que é essa universalidade da Igreja. Que os bispos ganham consciência que têm uma responsabilidade não apenas como pastores à frente de uma diocese, mas que eles são, com o Papa, responsáveis de uma Igreja Universal. E isso vai-os deixar, de facto, isso vai criar perplexidades e vai-lhes conferir responsabilidades novas também, quando retornam, digamos assim, às suas dioceses de origem. No seu entender, e passados que estão 50 anos sobre o concílio, sobre o início do concílio, depois a esta distância, podemos dizer que ainda há matéria a explorar, uma riqueza a explorar neste filão para a Igreja que foi o Concílio Vaticano II? Eu penso que sim, eu penso que a Igreja hoje tem ainda muito tem muito campo, quer dizer, colocando-me sempre como observador, a partir de uma leitura mais histórica, eu creio que muitas das intuições, e mais do que das intuições, das próprias afirmações dos textos conciliares, estão hoje em grande medida por concretizar. Eu diria que hoje, por exemplo, há toda uma pedagogia da fé, a partir da leitura dos sinais dos tempos, que valeria a pena voltar a ela, porque no mundo onde a tendência para a secularização se aprofundou, portanto, para a valorização de da própria pluralidade na sociedade, onde a Igreja se afirma, a Igreja Católica se afirma a ela mesma, na linguagem de Bento XVI, quando esteve ainda recentemente em Portugal, como uma proposta, é fundamental que essa proposta seja acompanhada de uma convicção e de uma capacidade profunda dos crentes que se revêem no catolicismo e para serem o quê? Para serem sinais de esperança que eles dizem, portanto, que os cristãos dizem afirmar perante o mundo. Porquê? Porque se para eles Jesus é o caminho, a verdade e a vida, isso tem que se traduzir em gestos e em palavras
de esperança para o mundo de hoje. E nunca como hoje nós precisamos, a nível, à escala europeia e mundial e à escala nacional, de leituras renovadas que sejam capazes de apontar caminhos novos, porque estamos, do ponto de vista civilizacional, em situações que eu penso de extrema gravidade e fragilidade. E aí a Igreja Católica, e tal como as outras confissões religiosas, as outras religiões, são chamadas a pensar e a dar um testemunho sério e fundamentado e a apresentar propostas novas. Aliás, a Santa Sé, vejo isto como observador, não se tem eximido a fazê-lo, por exemplo, sobre a crise financeira internacional, tem tomado propostas, tem definido propostas muito claras, muito firmes, como também já o tinha feito, por exemplo, sobre o desencadear de algumas dos últimos conflitos e guerras à escala internacional. Portanto, eu penso que o Concílio, desse ponto de vista, está sempre em processo de atualização e de realização, queiram e estejam dispostos os cristãos a estudá-lo, a aprofundá-lo e a levá-lo à prática através da sua vida centrada no essencial, que é essa pessoa de Jesus, onde reconhecem o Cristo com o qual pretendem identificar-se. Muito obrigado, Dr. Paulo Fontes. Fica então esta análise que fizemos hoje aqui na Universidade Católica Portuguesa em torno ao contexto social e político que caracterizava o nosso país nos anos que antecederam a abertura do Concílio Vaticano II. Foi o programa Eclésia. Obrigado pela atenção que nos dispensou. Tenha uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.